Papai, sabemos bem, Senhor, que se não for a Tua presença conosco, nós não conseguimos. Papai, Ele sabe, Senhor, que dele mesmo Ele não tem nada a oferecer. Mas o Senhor, através do Teu Espírito, Senhor, que habita nele, tem, Senhor, sim, muita coisa para nos direcionar. Pai, toma Ele em Tuas mãos. Senhor, que Ele venha diminuir, o Senhor venha crescer nele de uma forma peculiar. Pai, toma Ele. Toma Ele, Senhor. Uma certa vez, ó Pai, Ele dizia que fazia tempo que o Senhor não usava Ele como Ele gosta de ser usado. Pai, que essa noite, Senhor, o Senhor pode tocar Ele. Senhor, usa Ele, Senhor, como instrumento afinado, Papai, pelo céu. Pai, toma Ele, Senhor, de uma forma peculiar. Usa, Senhor, o Teu servo, Papai, para falar com as nossas vidas. Papai, eu peço a Ti pela vida do Paulo, sacerdote do lar. Senhor, todo homem, Senhor, tendo desejo, Papai, de ter um lar, Papaizinho, para, Senhor, oferecer à Tua família. Senhor, cumpre o desejo do coração do Teu servo. Pai, cumpre nele, Senhor, o Teu querer, o Teu efetuar. Papai, que Ele venha saber, Senhor, Ele está com todas as circunstâncias, Senhor, com o Danielzinho. Papai, através, Senhor, dele como super-herói do Daniel, Papai, Ele venha ser sempre o exemplo. Pai, como esposo, Senhor, que Ele venha, Senhor, juntamente com a sua esposa, Papai, estar sempre em aliança e em comum acordo, Papai, porque através, Senhor, da aliança, o Senhor mostrará, Senhor, o que o Senhor tem mais e mais para a vida dele. Pai, que nessa noite, Senhor, Ele venha ser usado, Papai. Usa, Senhor, Ele de uma forma peculiar. Pai, na mesma proporção, peço pela Tua igreja, Senhor. Pai, acoberta cada um, posso colocar aqui, Senhor, nessa noite. Senhor, todo espírito, Senhor, do Morfeu, todo espírito, Papaizinho, que veio migrar neste momento, Pai, que caia por terra. Senhor, a casa é Tua, o lugar é Teu. Papai, que a Tua presença venha tomar as nossas vidas e que possamos unidos em união, Papai, sentir a Tua presença. Desde já, Senhor, eu Te louvo e Te agradeço. Seja conosco para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Você que queria, bata as palmas. Aleluia. Amém, glória a Deus. Aleluia. Cumprimento da amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Bom estar aqui essa noite para trazer a palavra do Senhor, né? E já agradecendo aí de antemão a confiança dos apóstolos e agradecendo a todos os irmãos, agradecendo a minha esposa aí pela intercessão, como sempre. É bom estar aqui essa noite e falar do Senhor. Eu peço que a igreja abra a vossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João, ali em seu capítulo 9, amém? Evangelho segundo João, no capítulo 9. Deus testificou a palavra aqui através da vida da bispa, né? Ela falou de um outro cego, o cego Bartimeu. E esse texto fala do cego de nascença. Amém? Glórias a Deus. Vamos ler apenas os 3 primeiros versículos, depois vamos meditar em mais alguns versículos depois. Está escrito assim, versículo 1: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Somente até aqui, amém? Pode se assentar, glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse texto bastante conhecido fala da vida de um homem cuja deficiência visual era desde o seu nascimento, conforme lemos aqui. A título de introdução, gostaria de contar uma breve história. Essa história está no livro de um escritor chamado Oliver Sacks, está até à venda na Amazon, sobre um homem que confundiu a sua esposa com seu chapéu. Estranho, né? Pois é. Era um professor de música, e esse professor de música, com o tempo, ele enxergava muito bem, ele via todos, ele enxergava as cores,
Ele via todos os detalhes. Porém, num determinado tempo, ele começou a não reconhecer os alunos. Ele via quem era a pessoa, mas ele não conhecia. Para ele saber o nome, ele tinha que ouvir a voz, tinha que identificar por alguma outra coisa, algum outro detalhe, quem era aquela pessoa. Mesmo alunos já de anos, que estavam sempre com ele ali. E a coisa foi se agravando, até chegar um tempo em que pegaram ele acariciando um migrante na rua, achando que era uma criança. Ah, mas isso é tipo de uma pessoa míope, uma pessoa que não enxerga. Ele confundiu. Não, ele enxergava bem, super nítido, mas ele chegou inclusive nesse ápice de um dia colocar o seu chapéu ali, né? E ao ir pegar, a esposa dele estava sentada do lado na cadeira. Em vez de ele pegar o chapéu, ele segurou na cabeça da esposa e queria. Parece brincadeira, parece mentira, mas está no livro. Foi acontecido mesmo, é fato verídico. Aí convenceram esse professor a procurar um neurologista. Falou: não, você tem algum problema. Ah, mas eu vejo muito bem, você enxerga, mas tem alguma coisa errada com você. Foi o neurologista. O neurologista, fazendo ali os testes com ele, arranhou a sola do pé dele, né, para ver, medir reflexo. Tinha tirado o sapato para fazer isso. E aí falou: pode colocar o seu sapato, seu reflexo está normal. E se virou para fazer alguma coisa. De repente ele olha, está lá o homem sentado, com o pé descalço e o sapato lá. Ele vai e pergunta para ele: mas você não colocou o sapato? Ele pergunta: que sapato? O sapato que ele tirou para fazer o teste. O meu sapato aqui. E ele mostra o pé sem o sapato. Não, seu sapato é esse aqui. Ele falou: eu pensei que isso aí que era o meu pé. Já pensou? Então, nem sempre que se vê, verdadeiramente se discerne o que se está vendo. E esse texto ele nos conta a história desse homem que era um cego de nascença. O Evangelho de João ele narra 7 dos principais milagres que Cristo realizou na terra. 7 milagres chamados de sinais. Por que sinais? Porque sinais eles apontam para alguma coisa maior. É como uma placa de estrada que você passa, está escrito ali Guarulhos, a 5 quilômetros, por exemplo. Ela está indicando para uma cidade que é Guarulhos, mas a placa em si não é Guarulhos. Os milagres de Cristo apontavam para a divindade dele. Apontavam para que todos crescem que verdadeiramente ele era o Filho de Deus, que ele é o Filho de Deus, aquele que deveria vir ao mundo. Então, João diz que muitos foram os milagres, e a Bíblia diz que se fosse escrever todos os milagres que Jesus realizou na terra, faltariam livros para escrever. Mas ele escolheu esses 7 milagres, e esse é o sexto milagre, o sexto sinal que João narra aqui no seu Evangelho. Louvado seja Deus. Havia entre eles uma crença, a crença que inclusive ainda hoje em algumas denominações ainda se cultiva, que é a crença da maldição hereditária. Por isso eles perguntam a Jesus: quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse assim? Primeira coisa estranha, mas como assim? Se ele nasceu cego, como que ele pode ter pecado? Para o pecado dele gerar tal deficiência, tal problema? Só se fossem os pais. Mas sabe que eles criam que até a criança no ventre da mãe, se a mãe pecasse, a criança estaria pecando junto? Eles tinham esse entendimento, tinham essa crença.
Louvado seja Deus. E verdadeiramente, a palavra diz o contrário. A palavra diz que, está lá eu anotei aqui, Ezequiel 18, que a alma que pecar, essa morrerá. Que antes havia um provérbio que se dizia: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Se fosse lá em Minas, né, eles falariam desbotaram, né, mas a palavra correta é embotaram. De criança eu sempre ouvi esse termo: olha, não come umbu verde, não come manga verde, que seus dentes vão ficar desbotados. Mas não é desbotado, é embotados, né? Depois eu vim aprender. Mas havia esse provérbio muito antigo, e eles criam que os pecados dos pais passavam para os filhos como uma espécie de maldição hereditária. Aí alguns se lembram daquele texto que diz: mas Deus diz na palavra que Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas geralmente quem lê isso não lê até o final. É daqueles que me aborrecem. Ele visita a iniquidade do pai nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, se o pai foi ruim, fez tudo de errado, e o filho faz a mesma coisa, obviamente ele vai acabar tendo o mesmo fim que o pai. Se o pai tinha um vício, por exemplo, o vício da bebida, e o filho segue com aquele mesmo vício, se o pai morreu de cirrose, ele tem também uma grande possibilidade de morrer de cirrose. Então é dessa maneira. Mas não que, se o pai fez errado e o filho fez correto, que ele vai pagar pelo que o pai fez de errado. Jamais. Mas os discípulos vão e perguntam: Rabi, que quer dizer mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que viesse a nascer cego? Jesus responde: nem ele nem seus pais pecaram. Outro ponto interessante é que eu me lembro que a Bíblia narra a cura de 3 cegos. Na verdade foram 4, né? Mas há uma pequena divergência, porque quanto ao cego de Jericó, porque um evangelista diz que foram 2 cegos, e o outro evangelista diz que foi um só, que foi o filho de Timeu, Bartimeu. Mas os estudiosos da Bíblia, eles explicam que, na verdade, não é uma contradição da Bíblia, mas que sim, um dos evangelistas resolveu focar naquele que chamou mais atenção, que foi o filho de Timeu, enquanto o outro falou de uma maneira mais genérica e disse que Jesus curou 2 cegos. Houve também o cego de Betsaida, né? O cego de Betsaida, ele foi trazido até Jesus. O cego de Jericó, Bartimeu, e o outro lá que a Bíblia não cita o nome, eles clamaram quando Jesus estava passando. Clamaram: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus se atentou a eles e curou. Esse cego, ele não foi até Jesus. Jesus foi até ele. Ele estava lá, à beira do caminho, ali pedindo esmolas. Por que pedindo esmolas? Porque a própria lei mosaica, ela determinava que pessoas com deficiência não deveriam estar na sociedade envolvidas com trabalhos, com ações comuns aos cidadãos. Eles tinham que estar à parte, e a própria lei determinava que aquelas pessoas elas fossem ali abençoadas com valores, com ofertas, com esmolas, como se diz hoje em dia. Então, naquela época, não era uma atitude vergonhosa. Aquele cego estava ali porque era um direito dele estar ali para receber ajuda das pessoas, segundo mandava a lei. Eu me esqueço agora o termo em hebraico, do tipo do nome dessa oferta. Eu sei que significa oferta da mão direita, que deveria ser dado às pessoas com deficiência, às pessoas excluídas da sociedade.
Assim foi com Pedro, né, e João, quando estavam ali indo em direção ao templo, e aquele coxo estava ali pedindo esmolas. Ele estava ali também por essa lei. Ele tinha direito de estar ali. E ali a vergonha em estar pedindo, ou melhor, a vergonha não era de estar pedindo, a vergonha, na verdade, era de Pedro e João, que não tinham naquele momento oferta para dar. Mas como todos sabem, a melhor oferta ele deu. Eles deram aquele manto, né? Aquele coxo. Eles disseram: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem andou e saiu saltitante e entrou no templo glorificando a Deus. Então aquele cego, ele estava ali por razão dessa lei, por essa diretriz. E Jesus, ao passar, a Bíblia diz, está escrito aqui, passando Jesus, viu o quê? Um homem cego de nascença. Hoje em dia, as pessoas poderiam dizer: passei em tal lugar, tinha lá um morador de rua, tinha lá um pedinte, tinha lá um nóia, tinha lá um bêbado. Mas não, Jesus passou e viu um homem. Assim Jesus vê em mim, em você, a pessoa que está em nós. Ele vê a nossa natureza, ele vê o nosso coração. Ele não nos julga pela situação que vivemos, ele não nos julga pelo que temos, ao contrário da sociedade. A sociedade nos julga pelo que temos ou pelo que não temos. A sociedade nos julga pelas nossas deficiências. E Jesus não. Jesus passou e viu ali um homem. O homem era cego de nascença, mas ele não passou e viu um cego, ele passou e viu um homem. Louvado seja Deus. Esse é o nosso Jesus, o Filho do Deus vivo. Bendito seja Deus. Ali Jesus cospe no chão, faz um lodo, que na verdade é uma lama, né? Através da sua saliva misturada com a terra, e aplica nos olhos daquele homem, e manda ele se lavar no tanque de Siloé para ser curado. Há pontos interessantes aí. Quando Jesus cospe no chão e faz aquela lama para passar no olho do cego, era um dia de sábado, e havia entre o povo um exagero da lei após o cativeiro babilônico. Já haviam sido editadas as leis, escritas as leis ali por Moisés, as 10 que Deus passou, que são os 10 mandamentos, mais 603 que arrumaram depois, que gravitam em torno desses 10. São 613 leis ao todo que o povo judaico procura seguir, né? Porque seguir ninguém segue, né? A lei veio para isso, veio para provar que o ser humano, se depender de seguir leis e regras, ele não vai ser salvo nunca. Ainda mais 613 leis. E então, na época que o povo foi para o cativeiro com Nabucodonosor, essas leis já existiam. Só que quando saíram de lá, eles passaram a exagerar essa lei. Eram leis que serviam para proteger as pessoas. Só que quando eles saíram do cativeiro, eles passaram, a proteger a lei, a exagerar. Para vocês terem uma ideia, na lei dizia que no sábado não era lícito fazer barro. Por quê? Porque eles trabalhavam muito tempo como escravos, né, escravizados, fazendo ali tijolos de barro para o faraó, ali como cativos no Egito. E essa lei, como todas as outras coisas que não se podia fazer no sábado, era para que aquele povo tivesse um dia de descanso. Mas, após o cativeiro,
Eles exageraram. Ou seja, cuspir no chão vai criar o quê? Um pontinho de lama só. Não dá para fazer tijolo com aquilo. Você não vai trabalhar com aquilo. Não, mas já que não pode fazer barro, então Jesus, ele faz barro no dia de sábado e aplica no olho do cego, mais uma vez provando que Jesus é o verdadeiro Senhor do sábado. Ele é o Senhor do sábado, Ele é o Senhor da minha e da sua vida. Ele é o nosso Salvador. Aleluia. Louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. Ele hoje é o nosso verdadeiro sábado, porque a palavra sábado, que é Shabá, ela significa descanso. Hoje nós não descansamos mais em um dia, mas descansamos em uma pessoa, que é Jesus Cristo. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos darei, no original eu vos darei Shabá, ou seja, eu vos darei descanso. Então não descansamos mais num dia específico. É claro que precisamos descansar. Precisamos tirar um dia na semana, ou seja, de 10 em 10 dias para descansar, porque o ser humano não foi feito para trabalhar dia após dia, noite após noite. Tem que haver descanso, mas não necessariamente tem que ser no sábado, com todo esse legalismo. Bendito seja o santo nome do Senhor. E ele manda aquele cego ao tanque de Siloé. Siloé, como a própria Bíblia diz, significa enviado. Mais um sinal que aponta para a divindade de Jesus. Quem é o enviado das nações? O prometido desde o Antigo Testamento pelos profetas. Ele, Jesus Cristo de Nazaré. O mesmo que aplicou esse barro no olho daquele cego de nascença e o manda se lavar para que seja curado. Ele poderia curar na hora? Poderia. Poderia curar de imediato apenas com a palavra? Sim. Com Bartimeu, ele orou e Bartimeu foi curado na hora. O cego de Betsaida, ele trouxe ele para fora ali do arraial, colocou as mãos ali, os dedos nos olhos do cego, orou, tirou os dedos, perguntou ao cego se ele estava vendo. O que ele disse? Agora vejo homens como árvores. Ou seja, começou apenas a voltar a visão, mas ainda não estava perfeita. E Jesus ora mais uma vez, a segunda vez, e aí sim, aquele homem passa a ver nitidamente. Ele passa a ver perfeitamente todas as coisas. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, e ele manda aquele homem ao tanque de Siloé para se lavar. Aquele homem, ele vai numa atitude de obediência. Muitas são as vezes na Bíblia que vemos milagres acontecendo em decorrência da obediência. Aquele homem vai em obediência, chega lá, se lava e é curado. Aleluia! Ele nasceu sem o dom da visão. A Bíblia não dá detalhes, mas talvez ele nem tivesse a córnea, a retina, mas Jesus restaurou ali, ficou tudo perfeito, e ele passou a enxergar nitidamente todas as coisas, e ficou muito feliz com isso. A gente se lembra também daqueles 10 leprosos, né? Que Jesus curou à distância. Fiquem curados, vão se apresentar ao sacerdote, mas eles não ficaram curados na hora. Tiveram que obedecer a ordem de Jesus e foram andando até o sacerdote. E no caminho a saúde deles foi sendo restaurada, a pele foi sendo restaurada, o nariz que estava já caindo foi restaurado, o dedo que de repente já tinha perdido voltou a crescer. E quando eles chegaram lá no sacerdote, o sacerdote pôde comprovar que verdadeiramente eles estavam curados, eles estavam sarados pelo poder de Deus. É obediência, irmão. Aleluia! Isso é uma lição para nós. Obediência. Glória a Deus! A palavra nos diz, não esqueci agora em que passagem,
misericórdia quer e não sacrifício. Deus prefere misericórdia, o amor, a obediência, do que muitos sacrifícios. Louvado seja Deus. Também Naamã, o Ciro, bastante falado, né? Bastante pregado, ele também teve que se submeter a uma atitude de obediência. Quando o profeta manda ele se lavar por 7 vezes, né? Mergulhar por 7 vezes ali no Rio Jordão, ele vai questionando, né? Resmungando ali, porque a água do Rio Jordão era barrenta, falando que na terra dele, né, na Síria, tinha rios melhores com água limpa, porque não lá ele tinha que ser ali no Rio Jordão. Agora já pensou, se ele dá um mergulho, não acontece nada, mas o segundo mergulho não acontece nada, o terceiro, o quarto, o quinto, lá pelo sexto ele falava, não vou mais perder tempo, vou colocar minha roupa, vou embora, já sei que vou morrer, deixa para lá. Fui enganado, fui feito de bobo. Se ele desacreditasse, mas não, ele foi até o fim. Foi somente no 7º mergulho, no 7º mergulho que aconteceu o milagre. Ei, há quanto tempo você ora por alguém? Há quanto tempo você ora por alguma causa e ainda não aconteceu aquilo que você pede a Deus em oração? Deus manda dizer para você nesta noite: continue orando, continue persistindo, continue insistindo. No momento certo a bênção vai chegar. Então somente obedeça, prossiga, não desista, não desanime. O que é que ele falou para Josué? Né? Tem de bom ânimo, anima-te. Isso ele fala para mim e para você. São tantas as situações que às vezes nós passamos, que em alguns momentos nos sentimos entristecidos, nos sentimos para baixo, nos sentimos meio deprê, como se fala hoje em dia, né? Mas Deus, Ele vê todas as coisas. Ele está comigo e com você em todos os momentos. Então somente entregar para Ele, entregar as suas aflições, entregar as suas angústias no altar e perseverar em oração, que Ele vai chegar com socorro, Ele vai chegar com a providência, Ele vai chegar com o milagre que você tanto espera. Glória a Deus, aleluia, eu creio, Pai. E ali aquele homem muito feliz por estar sendo curado daquela maneira, ele vai até a sua família, e a família o recebe alegremente, e ali as pessoas levam ele aos fariseus para falar: olha, esse homem ele foi curado. E os fariseus não entendem nada. Como assim curado? Meu Deus! Ele nasceu cego. Não é aquele mendigo, aqueles moleques que ficava lá em tal lugar. Não. Aí uns falavam assim: não, é ele. Outros falavam: não, parece com ele, mas não é não. Ele nasceu cego. Acho que se fosse o caso de alguém que perdeu a visão durante o decurso da sua vida, eles até creriam mais facilmente que a visão daquele homem voltou, mas não. Todos ali, a vizinhança conhecia aquele homem desde bebezinho, cego, e agora ele está ali vendo, enxergando tudo. Louvado seja Deus. E os fariseus, aleluia, interrogavam, não entendiam, e perguntavam de novo. Por 3 vezes eles interrogaram aquele cego. Mas na verdade, irmãos, cego muitas vezes não é aquele que não enxerga. O cego muitas vezes é aquele que enxerga e não sabe discernir o que está enxergando. Meu Deus, aleluia. Surdo muitas vezes não é o que não ouve. Os piores surdos são os que ouvem e não entendem nada. Muitas vezes até entendem errado, ouvem uma coisa e entendem outra.
Esses são os piores. E os fariseus, eles não eram cegos fisicamente, mas eles eram cegos espiritualmente. Eles, que eram homens da lei, eles que conheciam a Torá, né, a Bíblia judaica de capa a capa, a Bíblia que falava do Messias que havia de vir, que citava todas as características, os milagres que ele haveria de fazer, conheciam tudo, mas não. Eles disseram para aquele homem: não, mas esse homem é pecador. Como assim? Um pecador curou você? Aí aquele cego disse para eles: olha, não sei se ele é pecador, mas o que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Eu era cego e agora eu vejo. Glória Aleluia. Aleluia. Assim como eu e você. Glória a Deus. Com certeza aqui nem todo mundo nasceu em berço evangélico, já cresceu ali, né, na presença do Senhor. Eu, por exemplo, a minha esposa, e tenho certeza que vários aqui se converteram depois. E quando a gente era incrédulo, o que nós éramos? Cegos espirituais. Tínhamos a nossa visão perfeita, enxergávamos o mundo, enxergávamos todas as coisas, mas não enxergávamos a verdade eterna, que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta, só Ele nos leva para morar no céu. Glória, aleluia. 2 Timóteo 2,5, né? Só há um caminho que leva a Deus, Jesus Cristo, homem. Estou aqui parafraseando, que eu não estou lendo, né? É só Ele, irmãos. E Ele pode todas as coisas. Esse ex-cego, ele era cego, agora, como um ex-cego, interessante que ele creu em Jesus em 3 etapas. A primeira etapa está lá em João 9:11. Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Aqui, na primeira vez que o perguntaram, ele trata Jesus como homem. A segunda vez, tornaram para dizer ao cego: tu, o que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. E a terceira e última vez, foi após aquele homem dar aquela resposta meio mal criada ali para os fariseus, né? Pois os fariseus não compreendiam como que aquele homem, que eles achavam que era um pecador, teria curado um cego de nascença. E ele disse: a maravilha está nisso. Se vocês que conhecem todas as coisas não sabem quem é Ele, eu só sei que Ele me curou. Aleluia. Eu não enxergava e agora vejo. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes, irmãos, a conversão é gradual. E nessa terceira vez, após ele ter sido expulso da sinagoga, porque os seus pais foram também interrogados, mas os seus pais ficaram com medo, porque eles faziam parte da sinagoga. E eles não queriam sair daquela comunhão, né? Sendo também excluídos. E passaram a responsabilidade para ele. Falaram: olha, ele já tem idade, pergunta para ele. A única coisa que nós podemos dizer é que ele nasceu cego. Meu Deus. Ele nasceu cego e agora está vendo. Mas o que aconteceu? Quem fez isso? Pergunta para ele. E aí perguntaram, e ele deu uma resposta malcriada e falou: então, já falei tantas vezes, vocês não acreditam? Querem vocês também se tornarem discípulos dele? Aí eles se iraram totalmente e disseram: vós, nascido todo em pecado, quer ensinar a nós? E expulsaram ele da sinagoga. Meu Deus. Expulso da sinagoga, ele encontra quem? Jesus. Aí Jesus pergunta para ele, está lá no versículo 35: crês tu no Filho de Deus? E ele responde: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia?
E Jesus disse ao cego: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Aleluia. Então aqui no versículo 38 ele diz: creio, Senhor, e o adorou. Amém. Percebam a progressão. A primeira vez, o homem, Jesus. A segunda vez, o profeta Jesus. E na terceira vez, ele crê que Jesus é o Filho de Deus que deveria vir à terra. E a Bíblia diz que ele se prostra e adora o Senhor Jesus. E isso vai para as pessoas. Vocês sabiam que até hoje em dia ainda há pessoas que acreditam, ou melhor, que não acreditam que Jesus é Deus? Não acreditam. Falam que ele foi um profeta enviado à terra, ou que sim, foi um filho de Deus, mas que ele não é Deus. Esse cego se prostra em adoração a Jesus. E o que acontece? Jesus recebe a adoração do ex-cego. O que a palavra diz? Que os anjos de Deus o adoram. Há até uma certa seita que diz que mudou ali a versão da Bíblia deles e transcreve esse trecho como que os anjos de Deus lhe prestem homenagem, para não dar o braço a torcer que Jesus é Deus, porque eles não creem que Jesus é Deus, eles creem que Jesus é simplesmente mais um ser criado em algum momento da eternidade, que veio à terra, ensinou muitas coisas, mas que ele não é Deus. Os anjos, quando apareciam ali no Velho Testamento, muitas vezes os profetas, as pessoas ali queriam se ajoelhar, se prostrar diante dos anjos. Os anjos diziam: não, se levanta. Eles não aceitavam a adoração. Eles diziam: eu sou um conservo seu. E Jesus aceitou a adoração, porque Jesus é verdadeiramente Deus. Bendito seja Deus. E ali na vizinhança foi também um alvoroço só, né? Quando ele chega, os vizinhos falam: mas não é o filho de fulano, de ciclana, que nasceu cego? Eu acho que é ele. Não, parece, mas não é. Os vizinhos que viram ele crescer também duvidaram, assim como os demais, eles também duvidaram. O mesmo acontece com você, que é um ex-bêbado. Você que caía pelas ruas, você que vivia nos bares, bebendo, arrumando confusão, muitas vezes agressivo, muitas vezes sonolento, caído pelas ruas. Hoje, se alguém te vê todo dissocial, com a Bíblia embaixo do braço, vindo para a igreja adorar ao Senhor, livre do vício e do álcool, as pessoas ainda hoje dizem: mas esse é fulano mesmo? É aquele que vivia no bar de ciclano ali, jogando sinuca, jogando baralho, bebendo, que apontava todas? Será? A mesma coisa se é uma prostituta, uma ex-prostituta, ela recebe a palavra do Senhor em seu coração, ela se converte, ela deixa aquela vida, e ela passa a ter uma vida reta. Ela que vivia nos pagodes, nos funks, nos bailes, ela que vivia ali com roupas indecentes, agora passa ali indo para a igreja com uma roupa decente, social, bonitinha, com a sua Bíblia. Dizem também, duvidam também, mas será? Alguns falam assim: diz que é crente agora, mas sei não, eu acho que é fogo de palha isso aí. Eu falo de experiência própria, irmãos. Quando eu me converti, também me falaram que ia ser, achavam que era fogo de palha, que ia durar pouco. Porque quando eu era do mundo, eu também gostava do pagode, eu também gostava da cerveja. Aí falavam: esse aí, sei não, viu? Não sei por quanto tempo, mas para a honra e glória do Senhor, já 20 e tantos anos,
estou firme na presença do Senhor. Por mim não, por Ele, pela misericórdia dEle, que me segura cada dia pela mão e me leva, me fortalece. Até eu próprio, eu achei no meu começo de conversão, como é que eu ia ir no churrasco e não ia tomar uma cervejinha. Irmãos, Deus tirou totalmente a vontade. Hoje, quando eu vou na casa de parentes, igual quando eu viajei para Minas agora, o pessoal ali fazendo churrasco, tomando lá a cerveja deles, comendo a carne, eu com a minha carne e com a minha Coca-Cola com gelo ali direitinho, na boa. E eu percebi o olhar de algum, principalmente de uma prima que foi nos visitar ali, que estava ali no movimento. De vez em quando ela olhava, todo mundo bebendo, todo mundo ali, sabe, comendo, fazendo ali, né, o que o pessoal do mundo faz, e eu ali, tranquilo, estava ali conversando, numa boa, mas somente com a minha Coca-Cola e com a minha carninha, e não sinto falta, graças a Deus, Deus me libertou, Deus me libertou, assim como Ele libertou você. Louvado seja Deus. E se de alguma maneira você sente que ainda não está totalmente liberto de alguma coisa lá no passado, olhe a Deus, busque nele. Com certeza Ele vai contemplar, Ele vai completar a obra, pois Ele é fiel e justo para completar a boa obra na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. A mesma coisa com o ex-drogado. Quantas pessoas aí, ex-traficantes, ex-drogados, se libertam e estão na igreja? Muitos chegam a dizer assim: não, está escondendo atrás da Bíblia. Que nada. Isso aí, são muitos anos para as pessoas começarem a confiar que verdadeiramente aquela pessoa mudou. Mas Jesus não veio dessa maneira. Ele conhece a cada um de nós. Ele conhece o nosso interior e Ele sabe que podemos mudar com a ajuda dEle, pela nossa força. Somente pela nossa força não podemos, mas com a ajuda dEle, eu e você podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Louvado seja Deus. E aqueles vizinhos, as pessoas ali do bairro onde aquele cego morava, eles viram aquele homem na derrota, eles viram aquele homem numa situação difícil, mendigando praticamente. Agora, eles viram aquele homem sarado, aquele homem que agora sim poderia ser restituído à sociedade. A partir de agora, aquele homem poderia arrumar um emprego, aquele homem poderia trabalhar, ganhar o seu sustento, ter uma vida digna. E não mais dependendo da ajuda dos outros. Apesar que havia lei para que as pessoas ajudassem, mas havia ali agora toda a condição daquele homem. Ele tem uma vida digna novamente junto à sociedade. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu peço que a igreja se coloque de pé. Vamos estar fazendo uma oração final. E Deus colocou no meu coração um louvor, e esse louvor que me inspirou essa palavra, amém? O louvor que eu vou estar trazendo na sequência. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, neste momento, Pai, nós nos apresentamos, Senhor, perante a Tua face, Senhor, pedindo, meu Deus, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais. Papai querido e santo, ó Deus, ali, meu Deus, o Geazi, Senhor, o moço do profeta, não via, Senhor amado, naquela passagem bíblica, Senhor, onde havia ali um exército, Senhor, um exército, uma miríade de anjos, carros e cavaleiros do exército celestial a favor deles, mas ele não via. Mas o profeta orou, e por alguns instantes aquele moço pôde contemplar. Papai querido, que também, Senhor, os nossos olhos espirituais sejam abertos, Senhor. Pai querido, que não vejamos somente, Senhor, com a visão física, mas com a visão espiritual, Senhor. Que venhamos, Senhor, a ter amor pelas pessoas. Que venhamos, Senhor amado, a tratar a todos com igualdade, Senhor. Que venhamos, Senhor, a não julgar as pessoas pela aparência, Senhor, mas sim, meu Pai,
pela personalidade, pelo que cada um tem em seu interior, Deus. Pai querido e santo, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos perdoa pelas nossas dificuldades, nos perdoa, Senhor, pelas nossas fraquezas, Senhor, quando pecamos, Senhor, fazendo tais coisas. Pai querido, que a partir de hoje, Senhor, possamos ser pessoas melhores na sua presença, Senhor, com os nossos olhos espirituais abertos, em nome de Jesus. Amém. Pode soltar o louvor. Louvado seja Deus. Esse louvor é entoado por uma mulher. Vou estar tentando cantar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Estava à beira do caminho, nada podia enxergar. Minha vida era tão vazia, até um dia eu te encontrar, ouvindo a doce voz, dizendo: manifestarei o meu poder. Aleluia! Jesus tocou em mim, meus olhos se abriram, agora posso ver, nada mais será igual. Jesus tocou em mim, meus olhos se abriram, agora posso ver, nada mais será igual. Estava à beira do caminho, nada podia enxergar. Minha vida era tão vazia, até um dia